Oi, esse é o Expresso Futuro e a gente vai falar hoje de cidades inteligentes. I'm all for the idea of people being excited about smart city technologies. If you're going to build technologies for smart cities, you should build with the people you're trying to serve, not build for them. Our public Wi-Fi service is a great example of that public-private partnership coming together to deliver a service that's valuable today, but also building a set of infrastructure that's going to be valuable for the future. Hoje, 50% da população mundial vive em cidades. Em 2050, esse número vai chegar a 75%. Só que tem uma questão, apenas 2% do território do planeta é ocupado pelas cidades. Ou seja, é muita gente vivendo junta num lugar só. E, obviamente, isso vai aumentar o desafio de como é que as cidades vão precisar ser administradas. Isso vai gerar um adensamento cada vez maior, ou seja, vai ser cada vez mais gente vivendo junta. Para muitos urbanistas, isso pode ser uma coisa boa. É só a gente pensar, por exemplo, na forma como Nova York se organiza. Está tudo concentrado em um lugar só. As pessoas, os serviços públicos, a coleta de lixo, transporte urbano. Então, isso gera uma grande eficiência, porque está todo mundo vivendo ali no mesmo lugar. No entanto, você vai precisar cada vez mais de dados para poder conseguir administrar uma cidade como essa. Você vai precisar medir e saber o que está acontecendo para poder tomar decisões. A gente sabe o tanto que o transporte é fundamental para a gente pensar o futuro das cidades. A gente vai falar agora com a Sarah Kaufman. Ela é diretora de um centro de pesquisa especializado no uso de tecnologia para melhorar o transporte no plano da cidade. With data, can you actually tell if there is like a large number of cars braking in one corner of the street and actually do some action about it? Yes, actually, many cities do this kind of work. Stockholm, Sweden is doing that. They're finding a lot of near accidents at one intersection, and so they are redesigning the intersection. And a lot of other cities are starting to do that as our cars gather more information about us, which some people are hesitant about because of the privacy issues. But at the same time, they're making our streets safer. What are the most interesting applications of technology in transportation that you've been seeing lately? Well, lately there's this new concept of redefining what buses are in cities. So right now, most cities have buses that stop every few blocks and pick people up and drop them off. But what we're starting to see is using the data, mostly from people's cell phones, to know where they're traveling, and so we can make buses smarter and actually route around to pick people up where they are and not to stop where there are no people, so that the buses are kind of a cross between a bus and an Uber. Wow, is it happening right now? It's starting to be developed, and a lot of European cities are starting to look into it, and hopefully here in the US, cities are looking into it as well. Essa nova camada de inteligência sobre as cidades vem sendo chamada de uma nova eletrificação. Por quê? Porque se a gente for pensar,
é a eletricidade que permitiu surgir a cidade moderna. Por causa da eletricidade, existe metrô, existe iluminação pública, existe bombeamento de água e existe até prédio alto, porque só por causa da existência do elevador que é possível construir um prédio de mais de 6 andares. Então o elevador é essencial até para a arquitetura das grandes cidades. Só que agora a gente está entrando num momento em que os dados e a inteligência vão ser tão importantes quanto a eletricidade. Essa camada de inteligência da cidade nova, dessa cidade densa, ela vai ser fundamental para a gente conseguir dar esse novo salto urbano que vai acontecer nos próximos anos. In a denser city like New York, or I think Rio as well, where the main mode is walking, so we want to prioritize people's ability to walk safely and comfortably. And so we want to prioritize lower speeds for vehicles and try to incentivize people to get out of their cars, because people driving alone are really contributing to the congestion on the street. How do you see the cities ideally in like a 10 or 15 years from now? I think that we may be just given the information through our glasses or our contact lenses or through a voice in our ear, something that will automatically customize information for each one of us. So if I take the same train every morning at the same time, and if one morning that train is delayed, I will know beforehand, and my alarm will wake me up earlier in the morning, and I will get ready to go earlier, and I will find other options for traveling. It will be just a smarter city that will help everyone get around more efficiently and more safely. Everyone could have, say, an emergency button in case they need help. And our cities themselves will be smarter. The roads will know how much traffic there is, and the traffic lights will divert people to other streets if there's too much congestion on one street. And the cars will be smarter, of course, than maybe driving themselves, perhaps. So they will know to avoid pedestrians and cyclists. And ideally, we will all be getting around more efficiently, and we may not even need to get around as much as people can work remotely more and more. I would like to live in a city like that, right? I would too. I would too. O futuro da inteligência nas cidades é você poder ter serviços como esses aqui, ó, de bikes espalhadas por todo lugar. Só para ter uma ideia, Pequim era conhecida internacionalmente como a capital das bicicletas. Era uma cidade que todo mundo andava de bike. Isso começou a declinar recentemente com a nova onda de urbanização da cidade. Mas graças à tecnologia e a esse conceito de cidades inteligentes, as bikes agora estão voltando com tudo. Dá para você alugar uma bicicleta em Pequim por menos de 50 centavos de yuan, que é uma quantia baixíssima. Então todo mundo hoje começou a andar de bike e não é nem mais a sua própria bike, é uma bike que fica incorporada à cidade. Isso está acontecendo também no Brasil. A gente sabe que tem muitas cidades onde já tem desse tipo de bike aqui disponível. Só que na escala de Pequim ainda não existe. Então eu acho que a tecnologia vai mudar muito e facilitar o acesso a várias modalidades de transportes, e a bike certamente é uma delas. A gente vai falar agora com a Laís Sachs. Ela é uma brasileira que foi morar lá em Pequim, do outro lado do mundo, estudando na Yenching Academy, que é uma instituição que está formando uma turma de estudantes internacionais que vão saber tudo sobre a China. Ela vai falar para a gente, especialmente, como é que a tecnologia e o celular muda a experiência da cidade. Eu acredito que a tecnologia tem deixado a cidade mais inteligente e mais eficaz.
no sentido de que você permite que as pessoas elas compartilhem bicicletas. Então, mais do que você ter uma bicicleta disponível, você está permitindo que as pessoas, ao invés de terem bicicletas elétricas, carros, elas simplesmente saiam do metrô sabendo que existe um número de bicicletas à disposição com preço relativamente baixo, porque você não tem que pagar manutenção e tal. Você pega seu celular, lê o código, ou coloca o código aqui, ela libera, debita da sua conta um valor baixo e permite que você circule pela cidade de uma maneira mais eficaz, mais rápida e que não é tão poluente, né? Como, por exemplo, usar um carro ou pegar o ônibus. Então, assim, toda a tecnologia, ela tem trazido essa eficiência verde, vamos dizer assim. E no caso de Pequim, a poluição é um caso muito sério e dizem que uma das principais causas da poluição é justamente o transporte, tanto carro como transporte público. Assim que eu cheguei na China, né, eu tive uma palestra que falava sobre os aplicativos. O WeChat, ele é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Ele tem essa função de comunicação, então a gente tem conversas em grupo, conversas individuais, só que para além das conversas, ele tem telefone, video call, a gente pode mandar dinheiro para as pessoas, fazer a transação. Então aqui eu coloco o valor e transfiro para o meu amigo. Tem uma rede social integrada ao WeChat, então como se fosse um Facebook, as pessoas colocam suas fotos, fazem comentários, a gente pode curtir. Através do chat eu posso conectar com pessoas, lugares e serviços. Então se eu vou num restaurante, eu posso escanear o menu dele, escolher o prato, já pagar. O restaurante vai receber esse valor, eu pago pelo WeChat, nem preciso mexer com dinheiro. Eu posso resolver 80% da minha vida sem nem sair de casa pelo WeChat. E eu continuo conectada com os meus amigos, com colegas de trabalho. Então, nos escritórios, é muito comum a pessoa estar com o WeChat no computador aberto, porque é a principal maneira que eles têm de se comunicar. Outro projeto muito legal em Nova York é chamado Living Lots. É um projeto para identificar, através do celular, terrenos baldios que não deveriam existir, inclusive. Imagina só uma cidade que vai ficando cada vez mais densa. Nesses lugares, é inadmissível que existam terrenos no meio do plano municipal completamente desocupados. Esses terrenos eles precisam ser ocupados. Então, o que esse site faz? Ele permite que qualquer pessoa com celular tire uma foto do terreno baldio e aí tem uma comunidade de pessoas que identifica quem é o dono daquele terreno. Uma vez que esse dono é identificado, e muitos desses terrenos são de propriedade da própria prefeitura, há uma pressão popular para que aquele terreno seja transformado em alguma outra coisa. Então, tem terreno baldio que está sendo transformado em horta comunitária ou até mesmo em parque público, graças à pressão feita por esse site chamado Living Lots. A gente vai falar agora com Miguel Gamínio Júnior. Quem é ele? Ele é o cara que foi designado pela Prefeitura de Nova York como chefe geral de tecnologia da cidade. Vejam só como a tecnologia está ficando importante. Cidades como Nova York já criaram até mesmo uma posição de chefe de tecnologia para pensar o município. Vamos falar com ele. The CTO title means different things in different cities. For New York, I'm focused on delivering on how technology impacts externally to the public. So focused on things like broadband and the smart cities idea and that whole plan and what that means for New York. The things that we have announced recently or that have been developed over time. For example, Link NYC is a public-private partnership that brought to life the kiosks that you'll see on the streets of New York that combine public Wi-Fi access, digital display, which generates revenue both for the company but revenue for the city. But that digital display can also be used for public service announcements and other public service functions. And there's an interface, like a tablet-style interface on the front of it that right now I think delivers 311 and some things like that, but that
interface can be used in the future for all sorts of things. And it's just the beginning, right? There's a lot more potential with that infrastructure once it gets fully deployed. But all of this stuff only matters if it positively impacts people and their lives in lots of different ways. And that only happens if we are paying attention to what their needs are and if they're educated on what these new services offer to them. People shouldn't have to choose between their privacy and opportunity. Those things should not be a choice. You should be able to have both. And so we're thinking about ways in New York to counter the move that has been made in DC by figuring out what tools are available to us, what authority is available to us to ensure that New Yorkers don't have to make that choice between privacy and opportunity. In the case of Link NYC and our public Wi-Fi service, we have evidence that we mean what we say because those privacy policies are very strong in favor of the public. But what we're in business to do is pay attention to everyone and make sure that people aren't harmed in that process. That's the kind of the underlying philosophy or the relationship between those two perspectives. Tem dois modelos para a gente pensar a questão da inteligência nas cidades. O primeiro deles é a inteligência que fica concentrada, tipo numa prefeitura, num prédio governamental, e a partir dali você administra o que está acontecendo ali no plano urbano. O segundo modelo, que eu particularmente acho mais interessante, é essa inteligência das cidades se distribuir entre os cidadãos. Então, em vez de termos cidades inteligentes, a gente tem cidadãos inteligentes. E a tecnologia para isso, ela já existe. A infraestrutura para isso acontecer, ela já está disseminada ao longo de todas as cidades do Brasil e talvez até do mundo. Essa tecnologia é o nosso smartphone que a gente carrega no bolso. Com esse aparelho aqui, dá para você distribuir a inteligência da cidade entre os cidadãos, fazer com que cada cidadão possa participar na administração da cidade, na tomada de decisões e na forma de colher dados para tornar a gestão municipal muito mais fácil. Tudo que a gente precisa está aqui, ó. A gente vai falar agora com o Angel Hazy. Ele é o criador do Civic Hall. O que é isso? É um lugar na cidade de Nova York 100% voltado a desenvolver tecnologias para permitir que os cidadãos possam participar na vida pública, ou seja, tomando decisões e opinando sobre como a cidade deve ser administrada. O Andrew dedicou a vida dele inteira a isso. Ele é um cara que pensa a tecnologia como uma forma de auxiliar as pessoas a participarem na vida pública. The cities are collecting massive amounts of data about people right now, but they're not necessarily letting the citizens have agency over how that data is used. And so there are issues concerning privacy and security and surveillance, which I think people are concerned about, but they're not given an opportunity to ask questions about the governance or what are the protocols for the use of that data. You know, we have cameras everywhere, and in some ways it makes it safer. As the technology moves faster and faster, it may be used as a tool to control people from a political perspective. Yeah. And that's why I think we have to be very concerned. What we're trying to focus on here is supporting the people who want to make sure that the technology is used only for benevolent purposes and not for negative purposes. So we're trying to make sure it's not just smart cities, as you say. I like to say less dumb cities, but that we have smarter citizens. And the way to do that is to A, make sure that they're connected, that they have access to the internet at the lowest possible cost. 20% of New Yorkers still do not have access to the internet. So
Our job as civic technologists is to make sure that the technology and the access to information is democratized and is made as ubiquitous as possible so that all voices can participate in the creation of a 21st century economy or a 21st century government. A cidade de Washington está fazendo uma coisa muito interessante, que é uma espécie de uberização do serviço público. Quem já pegou um Uber sabe, toda vez que você pega um carro desse serviço, você analisa a qualidade do serviço que foi prestado. Então, por exemplo, você dá uma nota para o motorista, que vai de 1 a 5 estrelas. Se os motoristas têm notas que baixam de 4 estrelas, eles são desligados automaticamente do serviço. O impacto disso é positivo. Você entra num carro do Uber, o motorista te pergunta se você quer água, se quer balinha, se o ar-condicionado está bom, ele quer te agradar. Agora, imagina se a gente pudesse fazer isso com os serviços públicos. Imagina se você pudesse entrar em qualquer departamento governamental de uma cidade e toda vez que você tivesse que fazer um serviço lá, pegar um registro, pagar alguma coisa, você pudesse dar uma nota para saber se aquele serviço está sendo bom ou ruim. Então, a cidade de Washington criou esse site chamado gradedc.gov, que significa dê uma nota para Washington, é um site oficial da prefeitura da cidade. Então, quando você sai do departamento que você utilizou, você recebe uma mensagem no celular e diz se ficou satisfeito ou não com aquilo. Então, isso é uma coisa muito simples que dá para fazer com o seu celular, você não precisa de nenhuma tecnologia específica e pode mudar completamente a forma como as cidades são administradas. About privacy, because this is an important theme for Brazil too. What recommendation would you have for Brazilian mayors, especially in the major cities? What should they do to make sure that they are protecting the privacy of citizens at the same time that they are, improving city services with data? The first thing is they should have an aggressive and open data policy as possible so that all the information that the city collects is made open source and available in a way that, it has to be anonymized and protected. The citizens should be protected. The names and whereabouts of citizens should not necessarily be made public. But if the city knows it has traffic data or environmental data or education data, it should be published in open formats. And then very clear privacy policies, or I would call it data usage policies, where the citizens know how the government is using this same data. O Andrew está dizendo que a privacidade é um tema tão importante que as próprias cidades precisam participar desse debate, precisam inclusive ensinar os seus cidadãos a se proteger com relação a invasões de privacidade, como se fosse uma questão de higiene ou questões de saúde pública. The citizens need to be part of the conversation for what should the privacy policies or data policies of a city be. Hoje eu acho que todo mundo se pergunta como é que é possível fazer para melhorar a administração das cidades. A cidade é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente põe o pé no chão. O Estado e a União, a Federação, são abstrações. A cidade é o lugar de verdade. Então, é no plano das cidades que eu vejo acontecer as inovações mais interessantes. Por isso que eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental para melhorar a administração dos municípios no Brasil e no mundo inteiro. E essa tecnologia já está nas nossas mãos. Ela não depende de investimentos pesados, basta você usar o seu smartphone e ter administradores públicos que estejam dispostos a ouvir os cidadãos para a gente ter não só a ideia de cidade inteligente, smart city, mas também a ideia de cidadão inteligente, que cada cidadão possa ter ferramentas de inteligência no seu bolso para transformar o lugar onde a gente vive.
Então eu acredito muito nisso. Cidadãos inteligentes para fazer com que as cidades sejam inteligentes. Hoje a gente já tira o celular do bolso tantas vezes para postar em rede social, para, enfim, tirar foto. Imagina se você tirasse algumas vezes por dia também para participar na vida pública, para tomar decisões ou ajudar a administração da sua cidade. Isso teria o potencial de mudar a vida de todo mundo. E além disso, imagina se as cidades também fossem menos burocráticas, mais amigáveis e totalmente fáceis de utilizar, como é, por exemplo, os aplicativos e as tecnologias que a gente tem hoje.